só falta essa agora. Eu acho que é só essa mais outra aqui. Mas deixa eu fazer aqui. Depois a gente faz essa questão. Essa questão é muito boa também. Um ponto importante, quando você, por exemplo, tem aqui W1 igual a VL vezes IL vezes cosseno de φ menos 30, W2 igual a VL IL cosseno de φ mais 30. Se você dividir W1 por W2, você vai ter o quê? Cosseno de φ menos 30 e cosseno de φ mais 30. É a partir desse arranjo que você vai conseguir achar a expressão que de tangente de φ da carga é igual a raiz de 3 de quem? De W1 menos W2 ou de W2 menos W1? W2 menos W1? Eu já vi, agora é bem isso, porque o Sadico fala uma coisa, fala isso. Não, isso aqui tá errado. Subtrai o maior do menor. Você procura o maior e subtrai. E já vi o outro falando que se o fator de potência for menor do que 60 graus, você subtrai W1 e W2. Se for maior... Pois é, se você pegar a demonstração disso aqui passo a passo, que eu tenho a tela aqui, que é bem tranquila, tá? É só você vai chegar numa expressão depois, né, de fazer cosseno de A, cosseno de B, você vai chegar nessa expressão aqui, né? Raiz de 3 mais tangente de φ dividido por raiz de 3 menos tangente de φ. Por que isso aqui vai dar isso aqui? Aí eu vou isolar, por exemplo, tangente de φ, vai ficar igual a W1 dividido por W2 mais 1, igual a raiz de 3 W1 menos, dividido por W2 menos 1. Vai ficar uma expressão assim. Aí você veja só, se você pegar, vai ficar W1 menos W2 dividido por W2, e aqui vai ficar W1 mais W2 dividido por W2. E aí agora é só fazer tangente igual a demonstração tranquila. W1 menos W2 dividido por W1 mais W2. Você só consegue fazer isso aqui porque você acabou de estabelecer uma regra de W1 dividido por W2. Se você fizesse, por exemplo, W2 dividido por W1, daria uma outra expressão. É só, daria no caso, na verdade, o inverso daria uma cotangente, né? W2, mas essa diferença, ela só vai fazer sentido, o que é que eu quero dizer? Que foi inclusive aquele trecho do Roba que eu coloquei para vocês lá. Que vocês só vão poder utilizar essa expressão para calcular diretamente o ângulo da carga por meio da tangente, tendo as diferenças, ou seja, tendo as leituras dos watímetros, se ele der a sequência e você souber a ligação dos watímetros. É isso que eu quero passar para vocês. Então, se ele por acaso deu para você, lembra que deu diferente, Antônio, naquela vez que eu mostrei para você? Se ela deu por acaso para você, você chegou e até falou, ó, cara, eu achei o gabarito, mas ele estava ligado assim, ó. Ele estava ligado um watímetro aqui, outro aqui. Ele estava com um ponto em comum aqui. Não estava assim? A, B. E qual era a sequência disso aqui? Sequência positiva. E aí você não estava batendo que esse valor da tangente não estava batendo com o cálculo convencional. Qual é o cálculo convencional que você faz de fator de potência? O fator de potência é a potência trifásica dividido pela tensão de linha vezes a corrente de linha, um circuito equilibrado. Não é isso? Isso aqui quem é? W1 mais W2, que não muda nada. VL vezes IL. Tendo isso aqui, você acha o fator de potência. E por que esse valor não vai dar o mesmo se eu por acaso aplicar isso aqui? Intrigante, não é? É justamente por conta disso. E você misturou as defasagens, os vetores. Os vetores não estão com as mesmas defasagens. Pegaram, né? Essa ideia aí. Nesse caso aí, professor, se ele não der tensão de linha, corrente de linha, você tem que usar a tangente, né? Não tem jeito. Nesse caso, sim, né? Assim, é a única alternativa que você teria, né? Teria, mas geralmente, como ele não deu o desenho, você supõe ali, tá bom? Então, assim, nesse caso. Eu tô vendo, se ele der tensão de linha, corrente de linha, é melhor você optar pela fórmula do cosseno, né? Que é a tradicional, que é o... Que não vai ter erro. Não vai ter erro. Se você fizer pela tensão de linha, corrente de linha e a defasagem entre o ângulo daquela tensão de linha e o ângulo daquela corrente de linha, acabou. Não tem conversa. A ligação tá correta Tá correta, exatamente. Vamos para essa questão aqui, pessoal. Penúltima, tá? Vamos terminar? Essa daqui é o seguinte, ele mostra uma ligação, cara, e é engraçado, eles tiram tudo da apostila do professor Ruia. Tem exatamente esse mesmo desenho no último slide aqui da apostila dele. A figura mostra como é possível medir a potência reativa. Essa questão tem um nível de um índice de erros no TEC gigantesco. Ele fala o seguinte, essa figura, como é possível medir a potência reativa, ele está dizendo, em uma carga em sistemas trifásicos utilizando 3 watímetros. É uma técnica que você pode utilizar 3 watímetros e você consegue calcular a potência reativa trifásica total. Essa possibilidade só se concretiza se sua bobina de potencial BP
for alimentada com tensão defasada, ou seja, se ela tiver com uma defasagem em relação à bobina aqui que está conectada aqui nas tensões aqui desses wattmeters. Essas bobinas BP aqui tem de tensão, elas estão aqui, tem que ter uma defasagem em relação, obviamente, aqui à tensão medida. Referente à bobina de corrente, ele quer saber, em relação à tensão aplicada, é de quanto? Ou seja, quanto é essa defasagem entre, obviamente, a defasagem entre a bobina de corrente e essa tensão defasada que ele acabou de falar para vocês aí. Quanto é que vale? Quanto é que vocês acham que vale? Essa é bem legal. É bem mais conceitual, né, na verdade. Pessoal, também eu já passei para vocês a dica, né? Com um circuito equilibrado a 3 fios, circuito equilibrado a 3 fios, é possível você calcular a potência trifásica apenas com um watímetro? É possível? É possível calcular a potência reativa apenas com um watímetro? Você tem 3 fios, você tem tensão de linha, você tem a corrente de linha, que está sendo medida ali naquele watímetro, e você tem a sequência, né? ABC ou CBA. Eu já mostrei isso para vocês, né? É possível calcular? E aí? Com um watímetro só. Como é que seria a ligação desse watímetro? Bora, coragem. Acho que se a carga for equilibrada. A carga é equilibrada. Carga equilibrada, equilibradaça. Tem só uma fase aqui, um ângulo de fase, que você não sabe quanto é que é, né, tal. Mas ela é equilibradaça, tá? Todas as correntes são iguais de módulo, né? Então, assim, equilibradaça. Você tem todos os valores que você colocar em qualquer lugar do watímetro, a corrente é igual. A corrente é igual. E as tensões de fase e de linha, tudo equilibrado. Dá para calcular uma potência trifásica desse jeito? Só com um watímetro. Vou colocar um watímetro ali e já me dá o valor. Esqueci, você tem que multiplicar por 3. Multiplicar por 3. Então, vamos lá. Então, eu vou na dica do Antônio. Eu vou colocar um watímetro aqui para medir a corrente, porque qualquer um, né? Qualquer lugar. A, B, C. Colocar aqui para medir a corrente IA. E as bobinas de tensões. Me fala aí como é que vai ficar. Vou na ideia, por exemplo. Colocar aqui. Daqui, uma bobina de tensão aqui e a outra bobina de tensão aqui no B. Então, aqui eu vou ter que o W1 é igual a quanto? É igual a VAB vezes IA vezes cosseno, né? Do valor aí que vai estar relacionado à carga, né? Cosseno de φ, que ele vai dar, que é o valor da carga. E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Quanto é que eu tenho que fazer agora? Para eu achar a potência trifásica total. Opa, exatamente, né? A gente vai ter que fazer o quê? Raiz de 3. Se eu fizer raiz de 3 e multiplicar por W1, o que é que vai acontecer? Eu vou ter raiz de 3 vezes uma tensão de linha, vezes uma corrente de linha, vezes o cosseno de φ, sem nenhum problema. Perfeito. Matamos. Só precisamos de 1,77 aqui, né? Tô precisando disso aqui. Ficaram com medo de fazer isso aqui? Agora eu quero ver a reativa. Como é que eu faço a reativa? Reativa é possível com um watímetro calcular a potência reativa, ou seja, um watímetro que mede potência ativa. O valor que ele lê, eu saber que é uma potência reativa, é possível num sistema equilibrado? Com um watímetro só. Você vê o F para vocês me marcarem. E aí, pessoal? Tô só descansando um pouquinho a voz, tá? Eu acho que sim também. É equilibrado, nem ideia. Qual a ideia? Essa é VL vezes L seno de θ. Sim, mas como assim um seno? O watímetro ele calcula o cosseno. O watímetro ele pega um valor que ele está medindo de tensão, um valor que ele está medindo de corrente, pega a defasagem, faz o cosseno. Eu não tenho um que watímetro não, que ele faz seno lá dentro. Ô Felipe, eu acho que medir, eu diria que não. Não sei se talvez tenha como calcular, né? Não, na hora que você calculou, entenda. Isso aqui que está mostrando para vocês, pessoal, eu só estou demonstrando que se eu pegar o valor de leitura de W1 e multiplicar por 1,73, eu acho o P trifásico. Eu estou lendo, eu peguei o watímetro, coloquei lá, medi, achei o valor, peguei a calculadora, multipliquei por 1,73, eu sei que esse valor é da trifásica. Entenda, é uma parada burra. Sim, ele não sabe. Eu não sei qual é a defasagem. Eu sei que carga é. Eu só sei que peguei um alicate amperímetro. Vi que as correntes é tudo igual. Opa, o sistema está equilibrado. As fases estão equilibradas. O que é que eu posso fazer? Pego um watímetro, coloco lá. O que é que eu faço agora depois? Pego o valor que está medindo lá e faço o quê? Multiplico por uma constante. Agora eu quero saber a reativa. Só se você sabendo a tensão de linha, a corrente de linha, a potência aparente. Não tem como. Você tem a potência aparente, beleza. Aí você vai pegar a potência aparente, aí você vai fazer o quê? Vai pegar a potência ativa e pela aparente. Não é esse ponto. Eu tô falando o watímetro. Aí tu tá, tipo assim, aí tu tá querendo curar hemorroida com Dorflex, não dá certo. Não é. Que viagem é essa, velho?
É o com o vatímetro, a ligação. Beleza, não acha que não. Então, pessoal, isso aí é o segredo de quando você tem um material de qualidade, que eu passo para vocês. É possível sim. E existe uma ligação Mandrake que você faz no vatímetro, que ele calcula a potência reativa em circuitos trifásicos equilibrados. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar um vatímetro e calcular a bobina, pegar a bobina de corrente aqui, IA. Aí, o positivo da bobina de tensão você coloca no B e o negativo da bobina de tensão você coloca no C. O que é que vai dar isso aqui? O W1 vai continuar sendo quem? Vai continuar sendo VBC, concorda? Vezes IA, vezes o cosseno da defasagem aqui, né? Desses dois carinhas aqui. Que aí eu posso colocar, vou colocar aqui, ó, θ, tá bom? Vou colocar aqui, ó, θ, VBC, menos θ IA. Quanto é que é VBC, pessoal? Em relação na fase, vou colocar a sequência direta para a gente ser bem rápido aqui. Onde é que tá VBC aqui? 30 graus do que talvez. 90 graus. Então ele tá com 90, né? Então ele tá menos 90 em relação a VA, né? Isso, vai ser exatamente. VBC vezes IA, vai ficar cosseno de quanto? De 90, na verdade, né, vai ficar θ de VAN menos 90 menos θ IA. Se eu juntar isso aqui, vai ficar cosseno de θ VAN menos θ IA menos 90. Isso aqui é quem? Isso aqui? Isso é o nosso φ. Então vai ser cosseno de φ menos 90, que isso aqui dá igual a quê? A seno φ. Então eu tenho que W1 vai ser VBC vezes IA vezes seno de φ. Se eu multiplicar agora W1 por raiz de 3, eu tenho que isso aqui é igual a minha potência reativa trifásica. Olha a esperteza de você utilizar um vatímetro que calcula a potência ativa para você calcular a potência reativa. Não preciso dizer para vocês que com esse tipo de técnica que eu acabei de fazer, vocês estão vendo que essa questão aqui, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está fazendo, pegando a bobina de corrente aqui, ó, IA, mas pegando a tensão positiva dessa bobina em B e a bobina no terminal negativo em C. Já essa bobina, eu tenho a corrente B, o terminal positivo dela está em C, e o terminal negativo está em A. Essa bobina aqui, a bobina de corrente está em C, eu tenho a bobina positiva está em B e a bobina negativa está em A. Ou ao contrário, né? A bobina positiva está em A e a bobina negativa está em B. Tanto faz, né? Ele botou até um mais e menos para você utilizar a convenção que você quiser em relação ao positivo ou negativo. Fazendo isso, o que é que você está dizendo? Ele está dizendo exatamente a possibilidade do quê? Que a potência reativa pode ser calculada na carga sistema trifásico utilizando o vatímetro. Ou seja, claro que se essa carga for desequilibrada, você precisa ter uma técnica de ter 3 vatímetros. E qual é a defasagem que a gente acabou de ver que é necessária você fazer para virar um seno? 90 graus. Então, a nossa alternativa D. Pegaram a ideia? Muito boa, né? A apostila do professor Rui, para mim, é excelente. É o melhor de vatímetro é dele. E essa, pessoal, para a gente encerrar, finalizar aqui nosso encontro. Essa daqui é uma questão relativa à medição de potência. Veja como é que a forma está aí. Tá a forma convencional aí de ligação? Eu estou dando ferramentas, pessoal, para vocês. Vocês vão colocar no seu resumo, vocês vão colocar nas suas revisões e vocês vão estar sempre olhando isso aí para não esquecer. Que na hora da prova é o que vocês vão ter na hora, para ganhar tempo. Ganhando tempo, vocês têm mais tempo para raciocinar nas questões que você tem mais dificuldade do conteúdo. É assim que a gente aprende, é assim que a gente passa. Beleza? E aí, como é que a gente faz essa questão aqui? Essa questão eu vou fazer ela em 2 minutos praticamente para vocês, porque aqui a gente não vai ter muito o que raciocinar, tá? Não tem muito o que fazer, porque a gente já tem as ferramentas. Ele acabou de falar ó, que W1 é uma ligação, W2 é outra, e ele falou aqui, ó, que as bobinas de tensão e de corrente medindo A1 e V1, A2 e V2, e ele deu uma expressão aqui, que a potência trifásica, ela é dada por quê? Ela é dada por A1, V1 cosseno de 25 mais A2, V2 cosseno de 85. E aí, o que eu faço agora? Tranquilo, né? Eu já tenho, por exemplo, que potência trifásica seria o quê? W1 mais W2. Concorda? E quem é meu W1? Meu W1 você já sabe quem é. É tensão de linha, que eu vou colocar, por exemplo, V1, vezes corrente de linha, que é A1, vezes quem? Cosseno de quanto?
de φ menos 30. W2 quanto é que é? V2 A2 cosseno de φ mais 30. Se eu somar esses dois aqui, eu vou ter a potência trifásica, que eu posso igualar isso aqui. Então, eu tenho V1A1 cosseno de φ menos 30 mais V2 A2 cosseno de φ mais 30. Isso vai ser igual a A1V1 cosseno de 25 graus mais A2V2 cosseno de 85 graus. Qual é a maturidade que você tem que ter aqui para não cair em besteira? Cara, o sistema ele falou que é uma carga trifásica, 2 watímetros. Ele não falou aqui em relação, por exemplo, das tensões, tá? Por exemplo, tensões aí é desequilibrado ou não? Cara, não entra nessa onda. Considera que são tensões equilibradas, tá bom? Mas e a corrente? Ela não pode ser diferente de A1, A2, tal? Mesmo jeito, faz o básico. Considere igual. Então, ou seja, você elimina tudo isso aqui, ó. Porque você só quer saber as defasagens em relação de quem? De cosseno de φ menos 30 e cosseno de φ mais 30. Então, cosseno de φ menos 30 mais cosseno de φ mais 30 é igual ao quê? É igual a cosseno de 25 mais cosseno de 85. Cara, isso aqui é o quê? Quanto é que é isso aqui, pessoal? É o fator de potência. Se você cosseno de φ mais 30, cosseno de φ mais 30, isso é o FP. Então, isso aqui eu poderia ter simplificado em relação a esses valores? Poderia, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu ter, por exemplo, em vez de ter feito essa soma de W1, W2, eu poderia, por exemplo, igualar, pegar cosseno de φ mais 30 e igualar aqui. E cosseno de φ mais 30 igualar aqui também. Não tem problema. Porque eu quero deixar só assim, FP igual a esse aqui. Eu quero só fazer como é que eu faria essa operação aqui? Como é que eu faço cosseno de 25 mais cosseno de 85, pessoal? Como é que eu faço essa operação? Só estou colocando isso só para uma ferramenta a mais, tá? Mas você poderia ter feito a outra estratégia ali. Só que você teria dois valores, né? E aí você poderia ficar em dúvida. Hein? Quanto é que eu faço aqui, ó? Tá, pessoal? Vai dar o resultado, tá? Se eu fizer φ menos 30 igual a 25, vai dar φ igual a 55, que é igual também a φ mais 30, que é igual a 85, que vai dar φ igual a 55, tá? Vai dar 55, é o gabarito, tá bom? Já estou dizendo que é o gabarito. Eu quero que vocês resolvam isso aqui, ó. Como é que eu resolvo isso aqui? Estou dando mais uma ferramenta para vocês. Chegar numa situação dessa. Como é que vocês vão achar, por exemplo, que o fator de potência, por exemplo, é igual a, no caso, cosseno de 55. Você vai fazer o cosseno, tá? Da soma e a diferença. Então, você vai pegar, por exemplo, cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B é igual a 2 vezes cosseno A, cosseno B. Então, note que aqui você pode dizer que A mais B é igual a 25 e A menos B é igual a 85. Se você somar aqui, você vai ter que 2A é igual a quanto aqui? 110, tá? Então, A é igual a 55 graus e B é igual a quanto? Quanto é que é B, pessoal? 55, passa para lá, menos 55, então 25 menos 55 vai dar quanto? Menos 30, né? Então, aqui eu teria 2 vezes quanto? Aqui eu tenho como fosse, né? 2 vezes cosseno 55. de 55 vezes quanto? Cosseno de menos 30. Cosseno de 30, de menos 30, né? Que vai dar 30. Raiz de 3 sobre 2, né? Aí eu corto aqui, ficou raiz de 3 vezes cosseno de 55. Uma coisa estranha. Por que esse raiz de 3 apareceu aqui? Era isso que eu queria deixar, para poder, se você procedesse dessa forma, chegar nesse ponto aí. E aí? Eu deixei escapar uma coisinha aí, não foi? O que é que eu deixei escapar, pessoal? Cuidado, tá? Cosseno de φ menos 30 e cosseno de φ mais 30 é raiz de 3 vezes fator de potência, tá bom? Cuidado, tá? Você pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui, vai dar o quê? Vai dar... Isso aqui é a mesma coisa de... Se você pegar, né, cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, né? Isso aqui, tá vendo? Que é A mais B e A menos B. Pegaram a ideia? E aí você cortaria o raiz com raiz, aí faria FP igual a cosseno de 55, tá bom? Se você quiser também fazer de outra forma, você pode, por exemplo, fazer que a potência trifásica, você já sabe que isso aqui é W1 e você sabe que isso aqui é W2. Então, você sabe que isso aqui é raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes quem? Fator de potência. Aí aqui você tem o A, por exemplo, pode ser a corrente de linha, aqui é a tensão de linha, aqui é o cosseno de 25, aqui também é a corrente de linha, vezes a tensão de linha, vezes cosseno de 85. Aí você pode o quê? Isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Aí vai ficar raiz de 3 FP igual a
cosseno de 25 mais cosseno de 85. E aqui você procede o mesmo cálculo, tá bom? Fechamos. Hoje foi bom. Hoje matamos no horário praticamente, ó.